(9h10), começando aqui o nosso CBN Economia dessa manhã. Você já sabe, toda quinta, a partir das 9h, nós temos um encontro aqui com o economista Edjeide Fernandes, sempre trazendo um convidado, um tema interessante para a gente tratar aqui toda semana. Bom dia, Edjeide, tudo certo? Como estamos? Pedro Panoc hoje disse que amanheceu com sextou. Falei, calma, gato, dá uma segurada, vai devagar. Tudo certo. É quase lá, né? Quase lá. Bom dia a todos. O dia amanheceu diferente. Diferente, tá meio Falei, nublado, cadê o né? sol? Como diz Roberto França, nubrou. Muito bom, muito bom. Mas, enfim, Edjeide... Eu esperava um sol, sério mesmo. Aí eu olhei e falei, uai, que céu é esse, né? Que céu é esse? Ó, eu adoro, né? Ótimo, que vem a chuva. Mas seguimos. Edjeide hoje separou um tema aqui super legal, né, para tratar conosco, que é o mercado de trabalho. Ela tem uma convidada também que ela vai apresentar daqui a pouquinho, mas ela quer falar um pouco sobre essa questão toda, né, das transformações que a gente vem acompanhando nos últimos tempos, né? Acho que a tecnologia ela muda muito, né? As relações de trabalho e a forma com que o mercado de trabalho se organiza. São coisas que vão acontecendo, é inevitável, né? A gente não tem como fugir disso. Então, a Edjeide separou aqui para a gente falar um pouquinho do mercado de trabalho ali numa visão da economia tradicional versus uma economia digital. E aí eu queria que você ficasse à vontade, Edjeide, em linhas gerais aqui nesse primeiro momento, o que você queria destacar aqui para nossa audiência antes de receber a nossa convidada. É aquela máxima dos atendimentos sempre que eu faço aos empresários, falo assim, mas não consigo, né, pessoas para trabalhar comigo, não consigo. Semana passada a gente estava, né, com o superintendente da FAMAT e do IMEA, falando também da dor, né, que o pessoal do agro também sente, que cadê as pessoas, né, não tem emprego, quer dizer, tem emprego, mas não tem a mão de obra para assumir esse emprego. E aí veio a discussão, vamos trabalhar um pouco mais essa questão desse mercado de trabalho, gente, que está mudando demais, e a gente está vivendo um momento, assim, bem de divisão mesmo, sabe? A gente olha uma parte vivendo aquele mercado de trabalho do século XX, né, no qual você trabalhava em supermercado, você trabalhava em banco, né, eu fui bancária no século passado, eu fui bancária, sério mesmo, então assim, de trabalhar em banco, trabalhar em escritórios de advocacia, trabalhar nesse mercado tradicional, restaurantes e tal. E aí a gente está vivendo um mundo que agora a gente vem para a economia do século XXI, que é a economia digital. Então, há um tempo atrás, não é tão atrás assim, há um ano e meio atrás, as pessoas muito falavam assim, não tem mão de obra disponível para a economia tradicional, porque o pessoal tá na bolsa, lembra essa historinha da bolsa, não sei o quê, né? 50 bi para distribuir com esse pessoal da bolsa e tal. Mas quando você realmente entra e pula nessa piscina e tenta entender esse mercado de trabalho, o que mais tira pessoas da disponibilidade dessa mão de obra para as empresas é a economia digital, né? Eu fiz até uma lista do que a gente chama hoje de economia digital, e aí para você parar para pensar, se você em algum momento na sua vida que está escutando já falou, eu acho que talvez eu possa trabalhar com isso. Olha só, Uber, 99, iFood, Mercado Livre, Shopee, Amazon, Instagram, TikTok, YouTube, Walmart, Monetize, plataformas de cursos, freelancers, desenvolvedores, marketing digital, inteligência artificial e criadores de conteúdo. Todos esses são mercado de trabalho para a economia do século XXI, e quem de nós nunca parou para pensar ou nunca já fez algum trabalho para esse sistema, né? Eu tive acesso a alguns números do iFood essa semana. O iFood, só no mês de maio, ele girou na economia de Cuiabá, apenas a cidade de Cuiabá, 37 milhões de reais. 37 milhões de reais. Com pedidos médios de R$61. Foram mais de 620 mil pedidos. Isso é um recorte de quanto tempo? De um mês. Um mês. 37 milhões numa plataforma que vai trabalhar a inteligência para ligar, né, consumidores e a oferta de produtos, porque o iFood hoje não é só restaurantes, né? Ele vai atender farmácias também, e ele também vai atender a supermercados. Então hoje ele vai fazer o delivery de várias áreas, e aí você tem uma disponibilidade de uma inteligência que vem digital, que vem ligando pessoas, porque o que acontece no mundo digital? O mundo digital, ele pega a economia e fala o seguinte, não tem o intermediário, é oferta com demanda. Puf, liga.
Então, é muito mais rápido e transforma essa economia em um multiplicador muito mais acelerado. Bom, aí, né, economista que não se aguenta vai atrás de números, né? Não se aguenta, vai atrás de números. E aí, eu fui atrás de números. Olha os números porque hoje também, as pessoas estão mais focadas em mercado de renda e não mercado de trabalho. Elas querem dinheiro, efetivamente. Tem dinheiro no meu bolso ou não tem dinheiro no meu bolso? Então, eu tenho trabalho, ok, mas esse trabalho, ele paga minhas contas, ele gera meu custo de vida? Não gera. Ou gera. Então, é aí que ele vai estar. Então, ele sai do mercado de trabalho, efetivamente, e vai para o mercado de renda. Vamos para os números agora com relação à renda. Servidor público em Cuiabá, em média, sem ser ponderada, aquela média burra normal. É R$6.000 a média do funcionário público de Cuiabá. Média de salarial. Salarial, tá? Mensal. E aí é da pessoa que trabalha para a Prefeitura de Cuiabá ou ligado à Prefeitura de Cuiabá. O funcionário público estadual, hoje ele tem de média entre R$7.000 a R$8.500 o funcionário público de salário média também mensal. O CLT, ele flutua entre 3.200 a 3.800. Quando eu vou para o Uber, agora começa a economia digital. Se ele trabalha em tempo integral, ele vai trabalhar recebendo líquido, porque esses valores que eu disse são brutos, líquido de R$3.000 a R$5.000. Se eu comparo ao CLT, ele já passou o CLT. Uhum. Aí o iFood, de 2.200 a 3.500 líquido também, já descontado, né, o custo do transporte que ele tem, da manutenção do veículo dele. Quando você vai para uma economia do Mercado Livre, para aquela pessoa que faz entregas do Mercado Livre, o valor líquido também fica entre R$3.000 a R$5.000. Você está vendo? Todos com média acima do CLT. Quando você vai para o MEI, e aí esse MEI a gente tem que fazer um certo corte, é um MEI mais ligado a um grau ali de prestação de serviço na esfera inteligência digital, chega até R$10.000 a média mensal dele. Então é uma diferença muito grande. E aí quando você pega agora todo o mercado de Cuiabá e o mercado de Várzea Grande, trazendo também os salários médios, né, da economia formal, em Cuiabá o salário médio, contando todo mundo que está na economia formal, é 5.900. De Várzea Grande é 3.220. Então tem uma disparidade também de renda entre Cuiabá e Várzea Grande. Então fica complicado para o empresário começar a concorrer com esses tipos de plataforma. Eu lembro muito bem de uma situação de um empresário que na pandemia ele teve que fechar algumas unidades e acabou desligando os funcionários. Quando voltou, acabou a pandemia e voltou, esses funcionários não voltaram com ele, porque estava no Uber ou estava no iFood, estava nos aplicativos, estava no Marketplace. E aí ele teve que recontratar, mas ele não tinha condições de manter aquelas pessoas, não tinha, no quadro, e ele fez esse movimento. E não só ele, vários. E esse pessoal que saiu lá na pandemia, ele não volta para a economia. Exato, ele se virou e ganhou espaço, ganhou renda. Ele percebeu que ele tinha Tem vida... um universo além daquilo ali, né? Tinha um universo além daquilo ali. E aí você olha para as empresas, quanto mais está passando o tempo, mais pressão. Você viu os números. Pressão sobre o aumento dos salários está acontecendo. O que eu fico preocupada com esse mundo aqui? Da informalidade. O mercado de trabalho brasileiro é quase 40% informal. Isso significa que eles ficam fora do sistema de assistência social e da previdência social. Então, as pessoas que trabalham nesse tipo de trabalho, né, digitais, muitos já estão como MEIs, tem que formalizar também como MEI, porque é um salário mínimo que você tem direito, mas é um salário mínimo. Antes esse do que nada. E o brasileiro é muito imediatista, né? Ele tem dificuldades em poupar, ele não poupa, ele não tem a característica. A gente já trouxe dados de poupança aqui, né? E tem uma certa dificuldade de poupar. Então, levar essas pessoas para a economia formal é uma maneira da gente mitigar um futuro deles sem renda praticamente nenhuma, né? Porque acaba as forças, acaba a renda, e aí nós estamos, como eu falei, a visão hoje é de um mundo não de trabalho, mas de renda, mas aí você tem que trabalhar entendendo que a sua renda, se acontecer alguma coisa com você, você está sem a renda. Essa que é a história, está sem seguridade. Então eu quero esquentar a nossa conversa com essa história, né? E aí trazer
uma especialista sobre esse assunto, né, na área que ela vive disso, desenvolver pessoas, desenvolver organizações focadas e ligadas no capital humano, né? O desafio, hein, Ana? O meu é que não é mais o seu. Faz aí a chamada dela, amiga, pra gente chamar. Edjeide joga as bombas, depois ela chama o especialista, fala aí, conta pra nós como é que resolve esse BO. Então, a nossa convidada dessa manhã, já dando boas-vindas aqui pra ela, é a Ana Cristina Galo, que é psicóloga, especialista em desenvolvimento humano e organizacional, e tá como tema, né, propondo aqui pra gente, repensar a gestão de pessoas. Como é que as mudanças no mercado de trabalho, essas todas que a DJ contou aqui pra gente, né, algumas delas, né, sabemos que os números vão muito além disso, como é que essas mudanças todas impactam nos negócios? Então, primeiro, queria te dar bom dia, Ana, seja bem-vinda aqui à CBN Cuiabá, e a DJ preparou uns abalos aí para você falar pra gente, né? Obrigada pela companhia. Imagina, agradeço o convite, é um prazer estar com a Edjeide, profissional que eu admiro há muitos anos, a gente já trabalhou juntas, né? E o desafio é grande, assim, ouvir essa introdução da Edjeide, né? Essa pequena esquenta dela, eu falei, meu Deus, bora lá. Mas, enfim, apesar desse desafio, é a realidade. E é esse o cenário que a gente vive, esse cenário que a gente enfrenta e que precisa ser repensado, exatamente a palavra como a gente colocou, né? Não dá pra gente atuar nesse mercado do mesmo jeito que a gente atuava há 10 anos atrás. E quando eu falo em 10 anos atrás, para mim parece que foi ontem, né? Mas assim, é impossível a gente usar as mesmas referências, as mesmas reflexões ou agir da mesma forma nesse ambiente dessa economia, como ela vem se estruturando, vem se organizando. E quando a gente fala, Ana, sei que a gente tem várias perguntas aqui, mas só pra gente começar, né? Quando a gente fala desse repensar, repensar todos, o trabalhador, o empresário, atuando, né, nessa área, o que você percebe que há uma maior preocupação por parte de que lado, né? Como é que nós estamos aí nessa balança? E o que seria, de fato, esse repensar? É muito, muito importante essa conversa. Eu vi a Edjeide falar sobre a percepção da economia e a gente vem aqui para o lado da percepção do comportamento humano. Fantástico, fantástica oportunidade mesmo. Porque quando a Edjeide fala do imediatismo, e a gente, assim, não, eu ganho mais aqui e agora, mas eu não penso lá no futuro, e a gente tem uma sociedade com dificuldade de poupança, aí para o lado de cá vem, assim, como que isso se sustenta ao longo do tempo. A grande questão para os profissionais que também precisam repensar é como é que isso se sustenta ao longo do tempo. Como é que eu, enquanto ser humano, preciso me organizar para lidar com um mercado de valor e não de salário, né? Assim, um mercado onde eu tenho ali mensal e exatamente, se eu quebro um dedo, eu não consigo fazer tudo que eu fazia. Exagerei aqui na dificuldade, mas uma gripe que você pega, que te coloca acamado, você perdeu produção. Eu costumo dizer, porque eu tô nesse mercado, não no digital, né? Mas o meu mercado sou eu. Se eu não posso ficar doente, mais ou menos assim, né? Então, a gente cuida, tem outros aspectos que o profissional, a pessoa, precisa cuidar para poder ter continuidade e sustentabilidade nesse segmento, nesse mercado atualmente. Ô, Ana, aproveitar esse ensejo aí no início da nossa conversa, a Edjeide abordou essa questão ali dessas mudanças, e aí até me passou aqui uma situação. A Edjeide mencionou, já fui bancária. E aí a dinâmica da carreira, por certo, muda também. Do século passado, lembrando que é século você passado. Falou do século passado. A gente tinha uma situação, assim, uma situação de progresso meio linear, né? Você tinha ali, entrava exercendo uma determinada função na empresa e ia galgando, né? Essa dinâmica mudou hoje com aquilo que a Edjeide acabou de mencionar, né? Hoje tem autonomia, tem flexibilidade. Como é que faz essa comparação? Como é que lida essa até encontro de gerações? Como é que a gente está pensando essa dinâmica, Ana? Bem colocado e uma pergunta desafiadora. A gente fala a necessidade de preparação de todos que estão ali envolvidos. A Edjeide falou que foi bancária. Quando eu me apresento, eu falo que eu fiz magistério. Aí eu pergunto se alguém sabe. Muitas pessoas não sabem o que é magistério. Né? Então, eu quase fiz magistério. Meu pai me falou que... assim, mas era uma visão, não é? Meu pai me obrigou de jeito nenhum. Mas assim, na nossa realidade, eu precisava ter uma
uma condição de entrar no mercado de trabalho e aquela era uma boa oportunidade. Era uma boa oportunidade. Né? Mas recente eu tive num evento, até proporcionado pelo Sebrae, sobre sucessão, e tinham 3 profissionais lá de estruturas empresariais aqui de Mato Grosso já consolidadas, um mais na casa dos 50, mais um ali na casa dos 30 e um na casa dos 20 anos, pessoas, né, na linha de sucessão. E eles fizeram uma apresentação muito legal e, de repente não, né? Na hora da abertura para as perguntas, uma pessoa na plateia levantou a mão, um rapaz jovem levantou a mão e fez a seguinte pergunta para os 3, mais direcionada para o mais velho. A pergunta dele foi a seguinte: como que vocês, mais velhos, estão se preparando para nos receber mais novos que temos mais conhecimento? Naquele momento, eu confesso que eu usei todo o meu exercício de inteligência emocional. Né? Mas assim, tirando a brincadeira, mas assim, essa na sua pergunta também, os 2 lados precisam se preparar para isso. E aí também ajudar esse público mais jovem a entender que o conhecimento é diferente de sabedoria, de como que eu transformo isso que eu acho que eu sei, que é raso, porque a gente também tem essa questão, né, do conhecimento. Não, onde você viu? No TikTok. Onde você viu? No ChatGPT. Você aprofundou? Você buscou? Né? Então, como que a gente consegue fazer... E você usou uma expressão fantástica, que é o encontro de gerações. A gente vive hoje uma sociedade, um momento, onde a gente tem maior diversidade, não só etária, mas de várias questões, mas a etária principalmente, convivendo no mesmo ambiente. E eu tenho quem se adapta e quem não se adapta. Então, falar sobre o encontro dessas gerações, como que isso pode gerar maior produtividade. Aí a gente vai para o assunto diversidade, os números falam que empresas que trabalham com público, com profissionais diversos, né, que têm características diferentes, seja de idade, de raça, de cor, de crença, gera mais produtividade, gera mais criatividade, gera mais inovação. Então, é um cenário que a gente, até nas perguntas, a gente vinha conversando aqui, eu falei, nossa senhora, tem que tirar 10 em todas as perguntas aqui, porque tem algumas que a gente não tem a resposta pronta, e a gente vai se construindo, a gente vai se construindo e construindo as relações na medida que elas realmente vão acontecendo, porém, com o aspecto da consciência, com o aspecto da abertura, da humildade para reconhecer que você não tem todas as respostas, que você está em processo de construção, desculpa, escorreguei aqui, dos 2 lados. E aí como que a gente entra no aspecto comportamental, né? Como que a gente ajuda as pessoas nas relações profissionais, porque mesmo um iFood, um profissional que atende iFood, Uber ou todas essas plataformas, tem uma relação de alguma forma com alguém. Então, como que a gente ajuda essas pessoas a estarem na melhor relação profissional possível? Mas assim, olhando o mundo do trabalho nosso organizacional e olhando a característica de como ele é organizado e das pessoas que vão para o mundo digital, um ponto que pega muito forte é assim, se eu quero dormir, eu desligo e eu não atendo. Amanheci hoje, não vem. Eu não faço, eu desligo. E eu não tenho que ficar dando satisfação para ninguém, né? Não então tem sol, meio... Né? Hoje não tem sol, não pode trabalhar. Hoje não tem sol, não pode trabalhar. É aquela história do make my day, muito americano. Eu faço meu dia, né? E aí eu não tenho que ficar... eu só não quero fazer. Eu tenho direito, eu já não só quero fazer. Acho que esse é um ponto muito chave das relações de mercado dentro das organizações. O que você vê ou acha sobre isso? Se é isso mesmo, pelo menos é uma observação minha. E a gente vê a dificuldade da retenção, como que esse comportamento impacta nas empresas, pensando na economia formal, na retenção das pessoas ali dentro. E aí tem dentro do negócio, sim, o que a gente também ouve, não, né? Que a gente lê de pesquisas. As pessoas estão em busca de qualidade de vida. Sim, que é uma coisa bem atual, porque antigamente era trabalhar, era trabalhar e também ter alguma coisa de posse, né? Hoje não. Eu vivo de aluguel. E de vez em quando na economia formal, férias, ufa. Hoje não mais assim. Eu quero viajar, eu faço meu junto aqui um pouquinho e viajo 2, 3, sei lá quantas vezes por ano, enfim, numa economia formal, numa relação formal de trabalho, isso não é possível. Então, como que a gente vai entendendo aí entre os aspectos legais, as exigências legais, aquilo que é possível e que não é possível. Por isso que ouvir você falar sobre a questão econômica impactando nessa relação profissional
É muito importante e é muito significativo, porque não é um repensar só sobre como eu vou lidar com as pessoas que estão entrando na minha empresa. Mas é resultado, né? E Imediato. E é um repensar, Jade, gigante. Quando a gente fala, vou tocar aqui com muito cuidado, porque não é meu domínio, mas com muito cuidado, quando a gente fala das relações trabalhistas, das obrigações trabalhistas. Eu tenho amigas empresárias. E ontem a gente conversando falou, meu Deus, estou com medo agora, estou começando a ficar com medo de ser empresária. Porque o jeito que as coisas são colocadas vem com a responsabilidade, é sua, empresário, e tira a total responsabilidade do colaborador, da pessoa. Então, é um repensar muito amplo, muito amplo. 9h31, ó, já tá dando, a Ana Cristina já tá dando vários vraz aqui pra gente nessa manhã, depois daqueles que a DJ já deu. A gente precisa fazer aquela pausa, Pedro? O repórter CBN tá nos chamando, a gente tem um intervalo obrigatório, Ana, mas a gente volta bem rapidinho. Hoje trazendo um debate aqui com relação ao mercado de trabalho e recebendo também a companhia da psicóloga, ela que é especialista em desenvolvimento humano e organizacional, Ana Cristina Galo. Meninas, já tem várias mensagens aqui da nossa galera para vocês. O Júlio César, não sei se a DJ e Giana estão a par dessa situação, mas ele tá lembrando de um negócio que a gente estava falando ontem, Pedro Panoc. Ele falou assim, ó, não se esqueçam que está vindo por aí mais uma categoria de serviços, o profissional farmador de aura. Não custa nada para já aparecerem os profissionais do ramo. Cara, tem que ter tendo um concurso, Ana Cristina, de farmar aura. Amanhã. Vai ter amanhã aqui em Cuiabá. É uns trem que aparecem aí na internet, uma galera que faz umas danças meio exóticas. Umas performances. Umas performances. Aí ontem a gente estava comentando isso e virou uma palhaçada aqui nessa rádio. Todo mundo... Alguns já sabiam que era, Lucas Quinas tentou... Eu acho que é um pouco TikTok. Eu acho que TikTok. Ela vem lá do TikTok. Deve estar aí nesse negócio de gente. Rapidão. Aí você faz umas gírias ali, uma performance, negócio. E aí quem fizer um negócio mais performático, chamar mais atenção da plateia, arrancar mais aplausos, agitar mais, aí farmou a aura melhor. Farmou. Vai anotando aí, Ana Cristina. Já vai vir aí, segundo o Júlio César, o profissional farmador de aura. Tendência. Última moda em Paris. Na China, com certeza. Quem mais que tá por aqui? Ó. O Bruno, ele tem um questionamento, ele diz o seguinte, essa influência do mercado digital pode explicar, em partes pelo menos, o aumento do número de estrangeiros trabalhando nos supermercados? Boa. Me recordo que antes era uma ocupação mais exercida por jovens, principalmente, né, pessoas ali no primeiro emprego e tal, e hoje esse quadro mudou. Tem alguma coisa a ver com esses números que você traz? É o questionamento do Bruno. O jovem, né, o brasileiro, ele já tá ligado a essa economia digital, e aí eu preciso só fazer um ajuste que Pedro me falou ali, eu falei o número errado, né? Só acertando, MEI é 4 mil de média, tá? E os serviços digitais, eles chegam a operar 10 mil. Desculpa, eu falei que MEI era 10 mil, é 4 mil. Obrigada, Pedro, pelo ajuste aqui do número. Mas é verdade, né? A gente tem, por exemplo, supermercados em Cuiabá que estavam com toda a linha disponível, por exemplo, para fazer entregas, com o carro tudo formado, mas não tinha ninguém para operar os carros. Então teve que abolir, porque não tinha como fazer a entrega, e aí ele vai cair aonde? Vai cair nas plataformas normais digitais para fazer as entregas dos produtos deles, porque não consegue pessoas. E aí, como a gente acaba, esse pessoal que veio, né, haitianos, né, pessoal da Venezuela, isso, eles estão meio numa fragilidade econômica ali, não tem acesso a coisas que o brasileiro tem, como, por exemplo, as redes de apoio, né, para o brasileiro. Então, eles estão disponíveis aos trabalhos. E aí, quando a gente vai falando em mercados, né, que você olha, você entra nas cozinhas dos restaurantes também, o que dá muito de haitiano, de venezuelano, colombiano, chileno, assim, pessoas de outros latino-americanos que estão vindo, que a gente está bem no meio da América Latina, né? Então, que vem para o Mato Grosso, eles acabam fazendo também esse trabalho. Que é a tendência depois eles irem migrando, talvez, para uma economia digital. Talvez, né? A gente não sabe. Mas o brasileiro jovem, né? Ele e também existe um canal, e aí falando um pouco do trabalho do Sistema S, né? Então, eles trabalham já o empreendedorismo desse brasileiro novo, né? Desse brasileiro de 16 anos, 17, 18 anos, já para o empreendedorismo, o encaminhamento junto às indústrias, também tem esse movimento, né? Hoje existe um programa do Estado
de encaminhar estudantes do ensino público já para áreas industriais, sabe? Então, existe um deslocamento acontecendo aí, e aí aparece essa linha para consumir essa mão de obra mais estrangeira. O Luciano Ramalho também mandou um áudio, Pedro. Se puder soltar na caixa, por favor. Ele está com uma dúvida sobre os números que você trouxe há pouco, Edjade. Bom dia, meninas. Luciano Ramalho. Deixa eu perguntar para vocês, esse cenário todo que a Edjade apontou aí, ele é um cenário para as metrópoles, né? Este mesmo cenário, em que grau se aplica nas cidades do interior, assim, pequenas e médias cidades? Aqui, o Luciano, se era a questão do salário mesmo, Não aplica ao interior. O interior é uma questão ainda, a gente percebe de economia tradicional. Né? Em pouquíssimos lugares chegou o Uber, em pouquíssimos lugares chegou o iFood, poucas cidades aqui no Mato Grosso chegou o iFood, né? Então, assim, a economia ali do TikTok, do Instagram, até economias do Instagram mesmo, sabe? Esse negócio de fazer comercialização via Instagram, ele é muito mais de capital, da região metropolitana, do que de cidades fora. Quando a gente vai atender, por exemplo, empresários fora, você não, mas você pode fazer assim. Verdade, né? Eu posso. Então, assim, eles ainda estão aprendendo a se movimentar nessa economia digital. A economia tradicional ainda é muito forte. Pode ficar no interior, vontade, pelo menos aqui de Ana, Mato claro. Grosso, a gente não tem o Uber, mas tem o Urbano Norte, que foi Tem algo local, né? Que não tem Uber, mas o Urbano Norte E tem uma plataforma local também, que não é o iFood, que é um outro nome que eles têm. Talvez pela distância, como uma cidade pequena, performa legal. Talvez vindo para a capital, que aí é 1 milhão de pessoas, talvez não performasse tanto. E o primo, só antes da Edjade seguir com os questionamentos, ele tá trazendo um depoimento dele da adaptação também que ele fez. Ele que é comerciante lá no bairro Cristo Rei. Legal. Ele até falava sobre questão de entrega de produtos para escapar de alguns direitos trabalhistas e fazer ali algumas entregas via iFood, contratação de microempreendedores. Até mandei um áudio aqui para ele explicar exatamente, né, o ponto que ele queria tratar, e aí ele encaminhou um áudio pra gente, Edjade, com a experiência dele. Tá. Bom dia. Pelos clientes que eu tenho já há anos, foi uma saída muito boa a contratação de entregas de produtos pelo iFood, Uber Entrega, né? Ou então contratar um microempreendedor. Para o lado do comerciante, eu entendo que ele escapa, né? Ele escapa daquele vínculo de cobrança, de direitos trabalhistas, né? E para o lado do entregador, ele também escapa daquele vínculo muito ferrenho com aquela pessoa, de conflitos, né? De trabalho, e ele pode escolher horários para ele trabalhar, né, para ele ter mais um pouco de liberdade. Então, os meus clientes, pelo que eu percebo, é mais ou menos isso. Eu vi vantagem para o comerciante e também para aquelas pessoas que trabalham com entrega. Queria ver a visão dela, se é mais ou menos isso. E o repensar mais uma vez, né? O repensar não é só o empresário que precisa repensar, mas a gente precisa repensar em várias outras questões, como foi dito aqui, né? Eu preciso escapar de uma situação legal, mas escapar no sentido assim, não é burlar, mas eu tenho meios para continuar tendo uma renda, proporcionar renda para outra pessoa. Agora, a questão é como que eu enxergo isso tudo, e aí o lado do profissional é como que eu me adapto a isso, e o lado do empresário também, como que ele consegue se adaptar, como ele pode se adaptar, que foi esse exemplo que ele trouxe, o primo trouxe. Perfeito. Obrigada, pessoal, pela participação de vocês. A Edjade vai seguindo, daqui a pouquinho eu trago mais alguns questionamentos. Você vê como a gente está bem numa área de transição. Tem situações em empresa que ela contrata um MEI, ela contrata um terceiro e ela quer que esse terceiro assuma posições como se fosse CLT. Isso acontece muito. Eu falo, opa, não, ele não é seu funcionário. Ele é um CNPJ, né? Então, se é para ele fazer, no caso, como ele estava falando, é deslocar de uma empresa para outra, né? Fazer as suas entregas e tal, ele tem o seu PJ, ele vai trabalhar o momento que a relação de trabalho se dá ali, né? Que é a entrega da mercadoria, não é ficar full time disponível para você. E aí é interessante porque entra uma questão do que
do que garante a relação é a avaliação, né? Porque se eu não Isso, gostei do boa. seu trabalho, tudo bem, não tem problema, de jeito, eu vou contratar ela e tá tudo bem, né? Vida que segue. E você pode, aí na sua preparação, falar, não, é isso mesmo que eu quero, e vai fazer outra coisa, ou não, falou, pai, eu preciso mudar. É a estrelinha, né? A gente fala, a estrelinha do Uber, da avaliação, não só do Uber, mas de vários outros serviços, outras plataformas, é o seu nível de satisfação que vai determinar se você vai continuar ou não. Mais uma vez, repensar as relações mesmo profissionais que vão se estabelecendo. Porque, de uma forma, de um lado, fica mais leve para o empresário, e para o outro, o profissional precisa repensar como que ele quer estar no mercado. Mais uma vez, sustentável, né? Se manter nesse mercado produtivo financeiramente, porque precisamos de recursos financeiros, e como que ele vai se organizar pessoalmente para lidar com esse ambiente. E você vê que essa é a economia real mesmo. Estão conversando hoje, não é aquela economia quadradinha, bonitinha, lindinha, nada. É a economia real e de dores que todo mundo está sentindo e está todo mundo se movendo, né? Você teve recentemente em Los Angeles, né? Isso. Participando de um encontro internacional, trabalhando a questão de talentos, né? Isso. Que a gente aqui é rapidão. A gente já acabou o nosso horário. Passa muito rápido. Eu não queria perder esse momento de você conversar com a gente sobre que pontos que foram discutidos, qual que era o foco na realidade do encontro, e aí essa experiência internacional, porque o que está acontecendo em Cuiabá, a gente vê acontecer em outras cidades, né? E aí, como você foi um fórum aí internacional, como é que esse mundo do trabalho, de talentos, está emergindo, né? A preocupação é mundial. É legal, assim, estar num ambiente desse, né, com mais de 8 mil profissionais, falando e pensando, a preocupação é mundial. Não é só Cuiabá, Várzea Grande, Brasil, enfim. Há uma preocupação realmente nessas relações profissionais ao redor do mundo. E nessa oportunidade, que o tema principal foi, né, abrace a disrupção e caminhe para o futuro. Não tem como a gente negar o que a gente vive hoje como esse mercado digital. Mas, ao mesmo tempo, entender que o lado humano é muito importante. Tivemos foram mais de, caramba, eu vou falar números errados aqui, mas em torno de 400 palestras que aconteceram, foram 4 dias. Então, imagina, você tem que caminhar de um lado para o outro, selecionar aquilo que você quer fazer. Mas tiveram as palestras magnas, que são aquelas de abertura, de fechamento do final do dia. E nas palestras magnas, o que mais foi abordado foi o lado humano. Como que a gente lida com as pessoas, com o ser humano. Desde o primeiro evento, que foi uma palestra de um grupo chamado Freestyle, que eles fazem beatbox, aquela música ao vivo. Aura, né? Meu Deus! É isso aí? Então. É mais ou menos por aí. Mas enfim. Tá vendo como não tá tão distante? Mas é assim, é ali no se vira nos 30, sabe? É a habilidade humana de fazer, não tem interferência tecnológica nenhuma. É você diante do público e fazendo algo para conectar. Então, a gente está falando do humano. Tivemos uma palestra fantástica do Will Guedara. O Will Guedara ele é um restaurateur, assim que fala, né, Jay? Ele não é chefe, mas ele gerencia restaurantes. E o restaurante dele ganhou 5 estrelas Michelin. De que forma? 5? 5. Nossa. Você sabe a dificuldade que é isso? Muito! Ganhar uma. Depois você procura sobre ele. Ele fala da humanização. Como que a gente trabalha as relações não só com o cliente externo, mas com o cliente interno Principalmente também. Restaurante, né? Restaurante é um negócio complicado. Aí tivemos uma outra palestra com o Zach Cass. Zach Cass é um cabeça da IA, literalmente. Ele esteve ali construindo as primeiras IAs. E ele traz a reflexão da renascença, só que ele brinca com a palavra renascença, colocando a IA no meio da renascença. E trazendo assim, sim, vivemos esse momento de transição, mas precisamos olhar e reforçar as relações humanas. E a última palestra, que foi a de fechamento, fala da formação do líder, que não adianta a gente formar apenas o lado técnico, mas precisa formar o lado comportamental, que é o que complementa esse ser humano inteiro, integral. Então, a grande questão, sim, tecnologia, IA nas plataformas de desenvolvimento, como auxílio para reforço de conteúdo, fantástico, perfeito.
ainda reforçado bastante a questão dos nossos modelos mentais, da palavra lá, mindset, que, poxa vida, quanto tempo foi, né? Já faz tempo. Mas ainda é porque isso é do ser humano. É como que a neurociência vem ajudar a gente a entender nosso funcionamento. E falando, não adianta eu te ensinar a agir ou te ensinar uma ferramenta se eu não te ajudo a pensar nos seus modelos mentais. E esse momento que a gente vive agora, dessas duas economias, literalmente, tanto o contribuidor, né, eu vou chamar assim, né, o facilitador, não, o colaborador, quanto o empresário, precisam rever os seus modelos mentais na relação profissional. Então, resumindo aqui, 4 dias intensos, porque foram 4 dias de evento, tiveram dias antes também, que são os pré-congressos, mas foi nesse sentido que a gente viu lá. E nesse universo que você navegou, nessas conexões que você fez lá, nesse tudo que você olhou, e aí, voltando para a nossa economia, para esse mercado no qual você está inserida e trabalha, para esse serviço, né? Você acha como que a gente pode ajudar o empresário, ajudar as organizações de forma em geral a assumir esse novo papel, a aceitar essa disrupção, né? Porque o tema central foi disrupção. Isso. E, ao mesmo tempo, esse olhar humano, né? A gente hoje não aceita determinadas atitudes que um humano faça com outro humano, né? É muito nítido isso. E como que você consegue enxergar essa conexão do que estava sendo falado num congresso internacional com a nossa realidade, assim? Teve um momento lá que foi muito interessante, tem a ver com isso, porque ali estávamos todos, éramos um grupo de aproximadamente 100 brasileiros, e a gente tinha momentos em que a gente sentava para conversar sobre o que vimos, e teve um determinado momento que foi exatamente a pergunta nesse sentido, né? Poxa, aqui pra gente todo mundo concorda com o que está sendo dito. E todo mundo está encantado com o que está sendo dito. Porque faz parte do nosso trabalho. Mas e lá fora? E a minha preocupação, a minha provocação foi como que a gente rompe essa bolha e leva isso para esse universo que precisa, a gente também precisa, mas que está olhando o número, o resultado e tal, e precisa pensar de uma forma diferente. Então, acho que o grande desafio é literalmente a ideia do mindset, do seu modelo mental. E se você continuar com o modelo mental que você tinha anterior, você não vai ter ou melhor, você vai ter dificuldade de se manter nesse cenário, nesse mercado atual. Ana, desculpa. Vai lá, eu tenho ainda nessa questão de relações. Hoje, os colaboradores, eles avaliam de fato o caráter, os valores de empresas, de certa forma, tão rigorosamente quanto o salário oferecido. Como é que está essa relação? Pedro, realmente existem pesquisas que falam que a remuneração não é o que garante a motivação ou que vai fazer com que você fique num local. A gente chama isso que você está falando do fit cultural. Como é que eu percebo que aqui dentro faz sentido para mim e eu permaneço aqui porque eu entendo que esses valores também os valores da empresa também fazem sentido para mim. E sim, muitas pessoas, eu já ouvi muitas pessoas dizendo, olha, eu saí porque não fazia sentido para mim aquele trabalho, daquilo que eles estavam, não o produto da entrega, mas como as relações eram estabelecidas. Talvez tenham pessoas que olham assim, ok, eu vou me sujeitar a isso durante um tempo, porque eu sei que daqui para frente é o que eu quero fazer. Essa pessoa tem a clareza do propósito dela, ela tem a clareza do que faz ela se movimentar diariamente. Agora, outras pessoas olham para aquilo e falam, não faz sentido e eu vou buscar outra coisa. E aí, o mercado digital oferece oportunidades que me dizem, você não tem que estar vinculado a uma única empresa para conseguir ter uma renda. E aí a gente entra nessa divisão, né? Nesse dilema. E na sua pergunta, sim, as pessoas olham para os valores daquilo que está sendo organizado, daquilo que está sendo oferecido pela empresa. E daqui a pouco a gente vai, de certa forma, conviver com essa questão ainda mais presente da inteligência artificial. Outro dia eu escutei alguma coisa sobre, como é que chama? Trabalho híbrido. Qual que é a relação desses dois aspectos? Bom, precisamos entender o que ele entende por trabalho híbrido, né? Porque o trabalho híbrido, eu posso trabalhar numa empresa e ter momentos onde eu não preciso ir para a empresa e trabalho em casa, ou trabalho anywhere office, né? Como falo, estou lá na beira da praia, do meu computador e estou trabalhando. E está tudo bem. Agora, tem tipos de negócio em que isso não é possível. Sim. Não tem como eu ser um garçom híbrido.
Não tem como eu ser um médico que faz cirurgias e talvez, né, na tecnologia do... Na telemedicina, Exatamente. né? Alguma coisa assim. Mas, assim, tem alguns tipos de atividade que não dá para ser híbrido. Então, precisa entender, Pedro, esse conceito do que é híbrido. Híbrido, no conceito que a gente tem hoje, eu sou de uma empresa e tenho momentos onde eu vou na empresa e momentos onde eu posso estar em outro lugar. Mas essa foi uma tendência, uma necessidade durante a pandemia, porém os estudos já mostram o retorno para o trabalho. Gente querendo voltar pro Isso. trabalho. Chega de ficar em casa. Porque Exausto. Mas os velhos, os novinhos não. Meu pai Tá tá louco por voltar. híbrido. Meu pai tá louco pra desaposentar. Olha gente. só. Mas o a gente- motivo é outro, né? A criançada que eu boto pra ele cuidar lá no Cílio. Ele falou, eu não aguento mais, gente. Eu vou voltar a trabalhar, que esses meninos aqui dão muito trabalho. Você ia fazer mais uma pergunta, Pedro? O Edson mandou um áudio aqui pra gente. É um depoimento dele ali. Tá até um pouco extenso, se você quiser colocar num e-mail, que tá acabando o nosso tempo. Tá. Mas ele fala um pouco dessas adaptações aí que ele fez e toca naquele aspecto que a Ana citou pra gente, que é o pessoal. Que é a questão do humano mesmo, nesse aspecto todo do mercado de trabalho. Bom dia, Edson. Não entendi nada. Bom dia, meninos. Bom dia a todos aí da CBN. Bom dia, CBN, aos ouvintes, né? Aqui é Edson Veras. Meninas, vendo aí a entrevista, né? Eu tô no ramo de assistência técnica de lava e seca e lava-louças há 20 anos, né? Na época que eu comecei com R$200 e uma bicicleta. Hoje eu já tenho meus funcionários, tenho uma unidade em Goiânia e uma unidade aqui em Cuiabá. Não foi fácil. Às vezes eu ganhava 100 e gastava 30 e guardava um bocado. Hoje, graças a Deus, estou bem. Só que, porém, a satisfação do cliente é que é o movimento do meu negócio, certo? Eu tenho uma satisfação de, depois que eu faço um serviço para um cliente, e ter o meu pós-venda. O pós-venda é o que vai alavancar o meu negócio e passar a confiança do cliente. E outra, equipamentos eletrônicos, né? Principalmente essa tecnologia Direct Drive, é uma tecnologia muito melindrosa. Você tem que dar garantia de 90 dias. Aconteceu algo dentro da minha garantia, eu paro tudo que eu estou fazendo, paro tudo que os meninos estão fazendo e coloco isso para cumprir com aquela garantia. Porque a garantia, ela tem o poder de te ajudar e o poder de te quebrar também, caso você não arca com sua responsabilidade, né? Mas esse meu ramo de assistência técnica é um dos melhores que tem, a tecnologia está avançando, estou treinando pessoas, de técnico eu já virei empresário, de empresário já virei professor, e tem curso na internet, e estamos aí lutando, né? Comecei com R$200 no bolso e uma bicicleta, há 20 anos atrás, um sufoco danado, Edson Veras. Exatamente, percorrer os Parabéns. caminhos do que a gente falou, exato. né? Assistência técnica, virou empresário, começou a ministrar aulas, já tem curso na internet. Ele uniu tudo aqui que a gente Diversas falou, rendas, né? Fontes Aqui, diversas. ao longo do nosso bate-papo. Uhum. Um minutinho, Edjei, de alguma Vai, observação? Obrigada, Edson. Então, eu acredito que é isso. Eu acho que ele concentrou bem. Ele viu um problema, acionou a inteligência emocional, a inteligência técnica dele toda e criou um mercado para ele, né? No momento dele, usando a tecnologia também com base de ferramenta, né? Ele abraçou a disrupção e encarou o futuro. Exatamente isso. Se ele começasse a brigar com o digital, talvez ele não conseguisse estar no digital, compartilhar. E olha só que interessante, pelo digital, ele consegue impactar muito mais pessoas. Ele consegue contribuir, inclusive, para que outras pessoas também sejam profissionais tão bons quanto ele, porque ele está levando um valor importante, não só técnico, mas um valor. Quando ele fala do respeito ao pós-venda, é o respeito ao trabalho, ao cliente E a avaliação, as estrelinhas que ele está atrás, as estrelinhas que a gente falou do Uber lá, né? O que é a estrelinha do Uber, né? Exatamente. É a Se satisfação fosse do cliente. combinado, não daria tão certo, né? Esse Perfeito. depoimento do Edson. Isso. O Júlio não vai dar tempo de trazer o áudio na íntegra, Uhum. mas ele fez uma observação. Lembra que na semana passada ele falou da questão do amigo dele, que tentou fazer uma simulação? E aí ele falou, e Jade, é uma prova do que eu falei na semana passada. O valor que você falou do MEI ali não paga, né? Não O paga. valor para simular ali a contratação do programa do governo federal. Exatamente. E aí ele fez uma crítica ao governo federal nesse sentido. É isso, gente. Estouramos nosso tempo. Posso só rapidinho? Fala, eu acho pode que falar. é uma coisa importante, porque nas nossas conversas, né, como que a gente ajuda esse empresário a capacitar também as pessoas? Às vezes a empresa menor não tem condições de contratar um profissional para lá treinar, mas tem as associações que oferecem formações fantásticas. Boa colocar. E a gente tem muitos jovens, sim, temos essa realidade de pessoas
que estão buscando não ter vínculo, mas é o momento da transição, né? Uhum. A gente vai para um extremo, depois vai para o outro, depois a gente vai para o equilíbrio. Então, sim, tem muita gente querendo, buscando, entendendo que dá para equilibrar. E existem formações que ajudam a esses jovens, e jovem não estou falando só 25, 30 anos, pensar, opa, tem alguma coisa que eu posso fazer de forma parceira, de forma a gerar resultado tanto para mim quanto para o outro. Isso é legal. Obrigada mais uma vez, Ana Cristina Galo e Edjeide Fernandes. Vamos direto para o repórter CBN.